Fala, meus queridos. E aí, a gente tá aqui em mais um vídeo para poder corrigir os exercícios que nós fizemos essa semana, poder aprender um pouquinho mais então de trigonometria, o básico, seno, cosseno, tangente, principalmente com os ângulos notáveis. Até que nesses exercícios não vai cair tanto, mas hoje ainda, na data que está sendo postado esse vídeo, vai ser colocado para vocês alguns exercícios já com os ângulos notáveis, então é importante já a gente estar prestando atenção em como se faz, porque sabemos que é a mesma coisa dos outros ângulos. Então, começando, número 1, em cada um dos itens calcule o valor de seno de A. Então, olha só, seno de A, cosseno de A, seno de C e cosseno de C. Então, vamos fazer primeiro o A, tá? Então, vou fazer o A em vermelho e fazer daí o B, ou C, desculpa, em azul, tá? Para a gente poder diferenciar. Então, eu estou observando primeiro o A. O ângulo A está aqui. Então, nós sabemos que deste lado aqui nós temos a hipotenusa. Então, esse valor aqui é a hipotenusa, ela não muda. Agora, com olho observando o valor de A, né, o ângulo de A, nós temos que aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Portanto, baseado nessa ideia, nós temos então seno e cosseno. Daí a gente lembra, bom, seno de A vai ser igual a seno é seno oposto, então é cateto oposto, que seria o valor ali de 4, sobre a hipotenusa, que é 4,5. Tá? Então, muito simples, 4 dividido por 4,5. Se nós calcularmos esse valor, por exemplo, nós teremos o valor então do seno de A. Vou fazer aqui na calculadora que fica mais rápido, né? 4 dividido por 4,5 dá aproximadamente 0,8888 e infinitamente. Ok? Então 0,8 dízima periódica. Certo? Então esse é o seno de A. Se nós fizermos então o cosseno de A, o cosseno vai pegar o cateto agora adjacente, aquele que fica ao lado. Então, porque o cosseno é cagar, é ir no banheiro. Então, nós temos o valor de 2 e o valor de 4,5. Porque é cateto adjacente, que é o 2, dividido pela hipotenusa, que é 4,5. De novo, se nós fizermos 2 dividido por 4,5, nós teremos o valor de 0,4444. Infinitamente, até se a gente pegar, né? Porque é metade de 2, é metade de 4. Então, também dízima periódica. Logo, seno e cosseno de A são esse valor. Se a gente quisesse descobrir qual que é o ângulo, nós poderíamos ainda lá ir na tabela, tá? Pegar o valor de 0,8 em seno, obviamente que a gente está vendo seno, e encontrar o ângulo, tá? Na tabela trigonométrica. Então, é importante ficar ligado nessas coisas, porque nós podemos até mesmo descobrir o ângulo, tá? Depois a gente vai ter algumas questões que, quem sabe, vamos trabalhar com isso. Se eu fizer agora o seno de C, para fazer o seno de C, daí nós não vamos mais utilizar essas informações aqui. Então, apagando aqui, ó, por exemplo, nós não temos isso aqui. A hipotenusa continua sendo a mesma, mas agora, se eu estou observando este ângulo aqui, agora o meu adjacente é esse aqui, e esse é o meu oposto, porque ele está lá do outro lado. Então, o adjacente está ao lado e o cateto oposto está lá do outro lado. Então, seno, lembrando que seno é seno oposto, então vai ser o 2 dividido por 4,5, que a gente já viu que é 0,4 dízima periódica. E o cosseno de C vai ser igual ao cateto adjacente, que é 4, dividido por 4,5, que é a hipotenusa. E daí nós temos o valor de 0,8 dízima periódica.
certo? Então lembrando, sempre o cosseno de A vai ser igual ao seno de C e o seno de A vai ser igual ao cosseno de C, sempre, tá, gente? Então isso aí é regra, já pode ficar ligado, tá? Então só precisa fazer a conta uma vez, tá? Porque as outras tu vai fazer tranquilo, né? Uma vez pra cá e já era, sabe já os outros valores, a não ser que seja tangente. A tangente tem sim dois valores, tá? Se for tangente de A, tangente de C são valores diferentes, mas veremos isso mais pra frente. Na letra B, a mesma coisa. Então, vamos começar agora com o valor de C. Observando aqui, primeiro, quem que é hipotenusa? A hipotenusa é esse aqui de baixo. Então, esse aqui vai ser o cateto oposto, porque tá lá do outro lado. Já o cateto adjacente é esse aqui, que está justamente aqui ao lado. Então, fazendo isso aqui, seno de C será igual a seno é seno oposto. Então, vai ser o cateto oposto, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, 8 dividido em 10 partes é 0,8. Agora sim, dízima periódica, né? E o cateto adjacente, fazendo o cosseno aqui, então, cosseno de C é 6. Então, seria 6 dividido por 10, aproximadamente ali, o valor de 0,6, né? Seria 30... Não vou lembrar agora. 30... Não, 30 é o outro ângulo. Então vai dar 37, 90, aproximadamente 53, eu acho. Caso a gente pode dar uma olhada na tabela trigonométrica daqui a pouco. Então, seno de A será igual a justamente o valor de cosseno de C, né? A gente pode perceber isso. Eu vou mostrar aqui para vocês fazendo esse processo. Ok? Então, nós temos ali os... Vou até apagar o C junto. Então, se eu pego isso aqui, agora, esse daqui, observando este ângulo daqui agora, o ângulo A, nós temos que aquele do outro lado lá vai ser o meu cateto oposto. E o cateto adjacente aqui é o que está ao lado. Então, seno é seno oposto, então é o valor de 6 sobre 10, que é exatamente igual a esse, como comentei antes. Então, vai dar 0,6. E o cosseno de A é a mesma coisa, né? Vai ser igual a este. Então, 8 sobre 10, que seria o valor justamente de cateto adjacente, que dá 0,8. Certo? Então tá aí feita a número 1. A número 2 é para fazer exatamente a mesma coisa, ok? Com uma pequena diferença, em que ele diz ali para calcular a medida PR. Primeiramente, para tu poder calcular a medida PR, por exemplo, na letra A, o que tu vai precisar? Tu tem um triângulo retângulo, então tem 90 graus, tem duas medidas, 13 e 17. O 17 é a hipotenusa e o 13 é um cateto. Se eu quero descobrir esse valor aqui, por exemplo, x, eu posso fazer o teorema de Pitágoras. Portanto, a partir dessa informação, nós podemos montar que 17 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, cada um deles ao quadrado, 3 ao quadrado, x ao quadrado. Feito isso, vai dar 289 igual a 169 mais x ao quadrado. Tá? Fazendo cada um ao quadrado. 169 passa para lá para poder isolar o x, fazendo a operação então de menos. Igual a x ao quadrado. Daí fez a conta, 9 com 9 vai dar 0. 8 menos 6 vai dar 2. E 2 menos 1 vai dar 1. Então vai dar 120. Se nós fizermos a raiz quadrada, passando esse quadrado, portanto, lá para o outro lado, a gente poder fazer a operação contrária e deixar o x sozinho,
nós encontraríamos 10, aproximadamente, né? Se a gente fizesse exatinho, deixa eu colocar aqui, raiz quadrada de 120, 10,95, é 10,9, porque até se a gente pensar, tá? Aproximadamente, isso aqui, tá, gente? Porque ele não é exato, ele tem vários números. O número 121 seria o 11, por isso que é 10,95, bem próximo do 11, tá? 121 seria um número inteiro maior apenas. Então, essa é a resposta da letra A. Já a letra B diz: calcule seno, cosseno, tangente, seno, cosseno e tangente. Então, é para calcular cada um deles. Opa, apagou meu X. Então, vamos fazer então esse processo todo ele, aqui a letra B, fazendo esse cálculo. Então, primeiro eu vou começar com o P, ok? Então, seno, cosseno e tangente de P. Então, a partir daqui agora, vou fazer uma outra cor, porque esse laranja não está muito diferente do vermelho, pode confundir. Deixa eu deixar bem claro. P. Então, fazendo seno de P. Depois a gente vai fazer o cosseno de P. E por fim a tangente de P. Seno. Seno é seno oposto. Então, cateto é oposto sobre a hipotenusa. Logo, o cateto oposto ao P vai ser o valor de 13. E a hipotenusa vai ser o 17. Então, 13 sobre 17. 13 sobre 17. Vocês vão perceber que a gente vai usar muito a calculadora nesse conteúdo, porque vai ter muito valor decimal. Até vou ensinar vocês a utilizarem calculadora, etc. Porque é importante. Possivelmente teremos também na prova, tá? Aproximadamente 0,764. Vou colocar um pouquinho pro lado aqui, só pra gente, né, observar isso aqui. Não ficar ali, né, cortadinho. Então, coloquei 3 dígitos, mas teria mais, ok? Teria mais dígitos que a gente poderia colocar. Então, eu coloco os 3 pontinhos e tá feito a conta. Cosseno seria, então, o cateto adjacente. O cateto adjacente era o x, que a gente acabou descobrindo aqui, que era 10,95. Então, é 10,95. Ou, se tu quiser colocar na calculadora para ser mais preciso, dá para pôr daí o valor de raiz de 120, tá? Isso aí acaba deixando mais precisa a conta, que vai dar aproximadamente, então, 10,95 dividido por 17, que é a hipotenusa, aproximadamente 0,644. Tá? E tem mais daí números, porque é um número irracional, né? Então ele é bem grandinho. A gente aproxima para esse número. E a tangente, por fim, a tangente, que a gente não tinha feito antes. Aqui nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Tá? A tangente é sempre coca, tá? Sempre o refri. Então, a gente pega aqui 13 e o x, que seria o 10,95, divide um pelo outro, certo? Então, vai ser 13, tá? Coca, então sempre o cateto oposto primeiro, depois o cateto adjacente, 10,95. Vou colocar na calculadora de novo, 13 dividido por 10,95, aproximadamente 1,18. Tá? 1,18. Vamos colocar um 7 também. Vou colocar sempre 3 dígitos para poder ficar mais aproximado possível. Tá? Então, essa é a nossa letra B, falando do P. Agora, se nós falarmos do Q, o que nós temos aqui, e seria praticamente a mesma coisa no seno e cosseno, né? A gente já sabe que se eu fizer, deixa eu dar uma arrastadinha aqui para baixo,
bem de leve. Se nós fizermos aqui o seno de Q, o seno de Q tem exatamente o mesmo valor do cosseno de P. Então eu já sei que é 0,644 aproximadamente. E o cosseno de Q é exatamente, por já termos visto isso, igual ao seno de P. Portanto, aproximadamente 0,764. Ok? Então, pode fazer assim, não tem problema nenhum. Só a tangente não é a mesma. E aí que entra o cálculo, tá? Nós precisaremos fazer o cálculo a partir disso. Vou colocar um pouquinho para baixo aqui. E a tangente, ela não é o mesmo valor. Então, a tangente de Q vai ser diferente. Por quê? Porque o 13 é o meu cateto adjacente e o x aqui, que era o 10,95, é o meu cateto oposto. Então, inverte. Agora é 10,95 dividido por 13. E isso é extremamente diferente, tá? Então, tem que cuidar para o formato que colocar a fração, senão pode dar erro. Então 10,95 dividido por 13, olha o valor que deu diferente, 0,842. Ok? Vou colocar sempre os 3 dígitos e 3 pontinhos, porque são mais. Tá? Então essa foi a nossa número 2, bastante simples. Aqui na número 3, ela pede para utilizar a tabela trigonométrica. Então, quando a gente trabalha, tem que sempre observar a tabela trigonométrica. No livro, vocês têm ela na página 257, se eu não estou enganado. Eu vou estar utilizando aqui uma da internet, que eu vou mostrar aqui para vocês, já, que eu estou literalmente pegando aqui agora, para poder justamente a gente poder fazer essa conta, tá? Então, até se a gente utilizasse isso aqui na conta anterior, deixa eu arrastar para cá, ó. Olha só, deixa eu tirar até um zoomzinho. Se a gente procurasse os valores dos ângulos para fazer o aproximado deles, percebam uma coisa, eu tenho ali seno de A, tá? Da 0,8. Se eu procurar o 0,8 aqui, o mais aproximado, perceba que vai ser, por exemplo, aqui o valor de 0,8 dízima periódica, 0,88862. Então, seno seria aproximadamente ali algo em torno de 62 e 63. Então, 62, alguma coisa. A mesma coisa acontece com cosseno. Se eu observar o cosseno 0,4 de A, né, lembrando que eu estou observando A, 0,4444 dízima periódica estaria algo em torno, no cosseno, do 62. Olha só o valor. Está ali 0,46, tá? E 0,45. Ele daria, na verdade, com esse valor aqui de dízima periódica, o cosseno ele daria em torno de 63, 64. Então ele está em torno disso. Tá? Por isso que ele é um valor aproximado, 0,4444. Ok? Então isso do cosseno. Então estaria entre 62, 63, 64, alguma coisa assim. Até dar uma olhada, né, nessa tabela aqui que eu peguei da internet, se está corretinho, mas é possível que seja. Enfim, se nós fizermos o seno de C, daí a gente tem que olhar para o valor do seno, que está em azul, né, nessa tabela. Então 0,444 vai estar aproximadamente entre 26 e 27. E se nós percebermos aqui 0,8888, vai estar aproximadamente ali entre o 27 e o 28, tá? Entre o 27 e o 28.
Então, essa diferença, perceba, ela é pequena porque os valores eles não são exatos. Então, isso dá uma diferenciação na resposta. Então, a gente precisa utilizar sempre o mais próximo dos valores exatos para poder descobrir os ângulos, certo? Nós podemos fazer a mesma coisa para poder descobrir qual que é o ângulo da letra B, da número 2 ali na letra B, o seno de P, com o ângulo P, com o ângulo Q, nós podemos fazer também e descobrir utilizando essa tabela trigonométrica. Mas, como estamos aqui, na número 3, utilizaremos ele para poder calcular e fazer ali, responder na verdade, a número 3. Então, seno de 5 graus, se a gente procurar seno de 5 graus, ele está exatamente aqui, né? Pintei ele ali para vocês verem. Então, seno de 5 graus é 0,087 aproximadamente. Então, 0,0871. No livro de vocês vão ter 4 dígitos sempre. Então, pode utilizar esses 4 dígitos. Aqui ele está dizendo seno de um ângulo é 0,4848. Então, se eu procurar onde tem 0,4848, é exatamente aqui, ó, no ângulo de 29 graus. Tá? Então, isso aqui é 29 graus. Agora, se eu procurar o cosseno de 17, cosseno que está em verde, daí cosseno de 17 graus, bom, 17 graus está aqui, então cosseno está aqui, 0,95, que mais? 63. A mesma coisa que fizemos no seno, fazer agora. Cosseno, então, é 0,9877. Vamos procurar o 0,9877. 98. Aqui nós temos o mais próximo, né? 9876, mas o próximo dígito é 8, então é bem próximo do 7. É o ângulo 9. Certo? Então, 9 graus. A gente faz a mesma coisa com a tangente. Então, tangente 57 graus. 57 está lá do outro lado. Tangente é a última aqui, 1,5398. 1,5398. Lembrando que isso aqui, né, a gente pode colocar os 3 pontinhos porque tem mais dígitos. Mas como o livro de vocês apresenta só 4 dígitos após a vírgula, é suficiente 4 dígitos. E tangente, se a gente olha para o número 8,1443, olha só, ele está lá do outro lado, no ângulo, na parte de baixo, no ângulo 83. Então, 83 graus seria a tangente do valor 1,443. A tangente 83 graus. Utilizando essa tabela, era para descobrir, ou tentar descobrir, na letra A, letra B e letra C, da número 4, os valores de x. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ter que observar quem é quem. Observando este ângulo. No caso aqui da B, este ângulo, na caso da C, este ângulo ali. Logo, como que a gente faz isso? Primeiro, sempre identifiquem que é a hipotenusa. Depois, os catetos. Esse é o cateto que está do lado. Esse é o cateto que está oposto, lá do outro lado. Tá? Mesma coisa na letra B. Essa é a hipotenusa. Aqui nós temos o cateto oposto. E esse aqui é o cateto adjacente. Aqui na letra C, nós temos a hipotenusa aqui embaixo. Nós temos aqui o cateto adjacente. E aqui nós temos o cateto oposto. Supondo essas informações, nós podemos tirar que eu tenho um x e eu tenho um 20. Ou seja, eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente. Que fórmula tem cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, tangente de 30 graus será igual ao cateto oposto, que é coca, né?
Então, 20 sobre x. Ora, se eu estou fazendo tangente de 30 graus, eu posso olhar lá. Tangente de 30 graus está aqui, 0,5773. Então, 0,5773 igual a 20 sobre x. Se nós isolarmos aqui o valor de x, passando o x para o outro lado, multiplicando e depois tirando o 0,5773 daqui, nós ficaríamos com esse valor, 20 dividido por 0,5773. Nesse resultado, nós teríamos, portanto, o valor de x. Então, 20 dividido por 0,5773, aproximadamente 644 mais números, porque teriam mais números, obviamente. Certo? Essa seria a letra A. Fazendo a letra B. A letra B nós temos aqui hipotenusa. Então, os que usam hipotenusa é seno e cosseno. Daí eu só tenho que observar se eu estou utilizando adjacente, que seria o K, e o ou co, então, que seria do seno. Como eu estou utilizando este, é o KH, né? Logo, nós temos o cosseno. Cosseno de 70 graus será igual a cateto adjacente, que é 36 milímetros, um pouquinho menor, sobre a hipotenusa, que é x. E daí a gente faz a mesma coisa que acabamos de fazer na letra A. Certo? Então, vamos continuar aqui. Nós temos ali o cosseno de 70 graus. Ele está exatamente aqui, 0,3420. Então, a gente substitui o valor 0,3420. Tá? O zero ele não é necessário neste momento, porque ele não vai fazer diferença. Só se a gente colocasse um outro número. Então, vai ser igual a 36 sobre x. O x passa para o outro lado para poder isolar. E daí esse número passa para lá, ficando no seguinte formato. 36 dividido 0,342. Ok? Então, 36 dividido por esse valor vai dar aproximadamente 105,26. Vou colocar o 3 também. Ok? E letra C, por fim, fazer aqui embaixo. Perceba, a hipotenusa eu não tenho mais nesse caso. Eu tenho o valor de x no cateto oposto e valor de 64 no cateto adjacente. Então, de novo, a gente volta para tangente. Tangente de 40 graus. A tangente de 40 graus seria sempre, tangente é coca. Então, vai ser x sobre 64. Logo, tangente de 40 graus, se a gente procurar, é o preto aqui, 0,391. Então, 0,391. 8391, né? Falta o 8. 8391 vai ser igual a x sobre 64. Aqui o x está praticamente isolado, é só passar 64 para lá fazendo a operação contrária. E nós teremos o valor de x igual a... Então, 64 vezes 0,8391, aproximadamente 53,724. Como só deu 4 números, eu vou colocar isso aqui. Ok? Então, essa multiplicação, ela nos dá as medidas mais fácil do que a divisão, né? Porque a divisão às vezes aumenta, a multiplicação fica mais simples, porque são 4 dígitos, então fica mais tranquilo. Ok? Essa foi então a letra C da número 4. Daí fazendo a número 5 e a número 6 e 7 agora.
A número 5 diz o seguinte: o raio do círculo ao lado é de 16 centímetros. Com base nisso, será possível obter a área do triângulo? Então, se o raio é 16, quer dizer que essa medida aqui é 16 e essa medida aqui é 16. Portanto, toda ela a gente pode dizer que é 32, que é o diâmetro. Se toda ela é 32, nós não sabemos quanto que é essa e não sabemos quanto é essa. Porque se soubermos isso aqui, é base vezes altura, x vezes y, para poder descobrir a área do triângulo e dividir depois por 2. Logo, eu posso fazer, dependendo das informações, o que eu tiver aqui, já que o meu ângulo é 36 graus, é este ângulo aqui, eu posso utilizar essa informação para poder calcular. Então, eu tenho hipotenusa, que é o 32. Se eu quiser descobrir x ou y, eu posso pegar tanto seno quanto cosseno. Cateto oposto, portanto, fazendo seno de 36 graus, vai ser igual a y, que é o cateto oposto, sobre 32. E se eu fizer a mesma coisa, só que com o cosseno, agora eu vou pegar a cateto adjacente, que é o x, sobre esse 32, que é a hipotenusa. Ok? E daí a gente vai para a tabela, obviamente de novo, né? Nós vamos precisar bastante da tabela nesse caso. Então, tabela do 36 vai estar aqui embaixo. Perdão. 5877, ó. Tá aqui marcadinho, né? Opa, só não quer ficar reto. Então vai ser 0,5877 aproximadamente igual a y sobre 32, certo? Aí esse 32 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, logo isso aqui será igual, né? Y será igual a 32 vezes 0,5877, 18,8064. Vou colocar mais aqui, só para a gente poder escrever ali. Então, 18,8064. Ok? Se nós olharmos daí para o cosseno desse 36 graus, o cosseno está ali, ó, 0,8090. Então, se a gente arrastar para cá de novo, para poder continuar o cálculo do cosseno, vou até colocar esse valor de y aqui embaixo. Então, 8064, y igual 18,8064. E aqui, se nós fizermos o valor de y, é 8090, né? 0,8090 aproximadamente, x sobre 32. Passa de novo para poder isolar o x. Então, nós teremos o valor de 32 vezes 80, 90, aproximadamente 25,888. A princípio não é dízima periódica, porque parece estar, mas se a gente pegar os outros números, não seria exatamente uma dízima periódica. Os outros dígitos aqui, não somente esses 4. Beleza? Então, essa foi a nossa número 5. Calculando os valores de x e y. Falta descobrir a área do triângulo, né? Então, se eu quero descobrir a área do triângulo, a gente tem que fazer base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área de um triângulo. Então, se eu tenho a área de um triângulo, vamos colocar a fórmula bonitinha, dividido por 2. Se eu quero descobrir, portanto, a área do triângulo, seria x vezes y dividido por 2. Então, 18
8064 vezes 25,888, tudo isso aqui dividido por 2. Então pega um valor, pega o outro, divide, multiplica eles e divide por 2. Nós teríamos um resultado de 18,8064 dividido por 2, aproximadamente 243,0042. São só esses números que eu vou colocar, tá? Seria mais ou menos esse o nosso resultado aproximado. Obviamente, tá? Não é o resultado exato. Okay? Trigonometria inteira a gente vai trabalhar sempre com resultados aproximados, a não ser que, né, colocasse o valor exatamente como está na calculadora, utilizasse a calculadora, principalmente uma calculadora científica, né? Então vamos lá. Questão número 6 e depois a número 7 é bastante simples. Os raios de sol acima do topo de um edifício lançam sombra a 40 metros. Então aqui esses 40 metros, formando um ângulo de 60 graus. Então nós temos ali 60 graus, como mostra a figura. Calcule a altura do edifício. Então ele quer que tu descubra o valor de x aqui. Se é para calcular o valor de x, nós temos cateto adjacente, que está desse ladinho, porque essa aqui é a nossa hipotenusa. Então, cateto adjacente. E nós temos aqui o x sendo o nosso cateto oposto. Então, vou ter que fazer tangente. Sempre que eu pegar os dois catetos, é tangente, então de 60 graus. Será igual a cateto oposto, nesse caso é x, sobre cateto adjacente, que nesse caso é 40. Logo, calculando isso aqui, tangente de 60, nós já sabemos pelos ângulos notáveis, né, que é a raiz de 3. Raiz de 3, se nós observarmos ali, ó, tangente de 60, tá, aqui 1,73 ali, ó, tá? Opa, esqueci que com o mouse dá bug. 1,73251. Então, utilizando esses valores, vamos perceber que 1,73, ok? 1,73, 251. Vamos utilizar todo o valor. Aqui 51 vai ser igual a x sobre 40. Então, passando 40 para o outro lado para fazer a operação contrária, que é a multiplicação, x será igual a dele calculadora. 1,73251 vezes 40. 69,28. 204. Tá? Metros, porque nesse caso a gente está falando de um problema que envolve altura, metros, então coloca o metros no final. Não esquece disso, gente. Por fim, a número 7, e daí a gente já está chegando no finalzinho, tem só mais duas questões após essa. Se a medida do ângulo A aumenta de 5 para 85, o valor de seno de A aumenta ou diminui? Então vamos lembrar uma coisa. Se está aumentando de 5 para 85, certo? Então se a gente pensar nas retas, o seno é essa reta da vertical, tá? Então, deixa eu até fazer ela de cor diferente aqui, fazer ó, a horizontal, em verde daí eu faço ó, a minha vertical. Então, em verde eu tenho a minha reta, certo? Digamos que eu quisesse fazer o meu ângulo
de 5 graus. 5 graus seria bem baixinho aqui, certo? Então seria na parte de baixo, olha só, do seno. Ok? Lembrando que é mais 1, né? Positivo para cima e menos 1 para baixo. Se eu pensar no 85, 85 é lá próximo da outra reta, certo? O complemento de 5 graus. Então ele vai ser praticamente a mesma coisa, só que, né, pro outro lado. Ou seja, ele vai ficar muito mais próximo de uma parte mais alta aqui do nosso valor de 1. Então, se a gente for pensar nesse caso, seno, quando o valor está aumentando do ângulo, tá? O valor do seno de A também vai aumentar. Então, seno de A, nesse caso, aumenta. Ok? Poderíamos observar, ainda assim, a tabela trigonométrica, caso nós não queremos pensar, né, no x. Lá no 5, ó, a gente começa o 0 com o seno e vai subindo, 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 até chegar no 1, que é o 90 graus. O cosseno é o contrário. O cosseno ele começa no 1 e vai diminuindo quanto vai aumentando os graus, porque ele justamente, né, faz o papel contrário do seno. Perfeito? Então, essa era no número 7, para pensar, uma parte teórica. Número 8 e 9 são bastante simples, nada muito complexo. Vamos lá. Então, a número 8. Na figura a seguir, ABCD é um trapézio, na qual AB é 14, esse pedaço aqui. BC vale 10, tá aqui ele. E C, o ângulo C é 38 graus, tá aqui. Encontre os comprimentos AD, ou seja, AD é esse valor aqui, e o valor de CD, que seria esse valor aqui, de Y, certo? Então, baseado nessa ideia, a gente precisa descobrir quanto que vale, né, esse negócio. Se a gente cortasse, perceba só, ao invés de utilizar o trapézio todo, cortasse e fizesse um triângulo, retângulo aqui. Por quê? Esse valor aqui não é 14? Então, esse valor desse lado aqui é 14. Então, se eu descobrir esse aqui, que seria a mesma medida deste aqui, já que formaria um retângulo, né, fazendo uma reta paralela de 90 graus, certo? Aqui eu teria um valor de y e pronto, é só somar mais o 14 ali para poder dar um resultado. Então, vou ter que descobrir então através de x e y esses valores. Sendo que o 10 é minha hipotenusa, nesse caso o meu ângulo é 38, então x é cateto oposto. Então, se eu quero fazer seno de 38 graus, eu vou ter que utilizar o x, que é cateto oposto, sobre 10, que é a minha hipotenusa. A mesma coisa acontece para o cosseno. O cosseno de 38 graus, eu vou ter que fazer o valor de y, que é o cateto adjacente, sobre 10. Aí a gente vai lá na tabela trigonométrica procurar esses valores. Seno de 38. Seno de 38 está ali embaixo, ó, 0,6156. 6156. Então, 0,6156 igual a x sobre 10. Vamos procurar o cosseno já para colocar ali. Cosseno de 38 graus. Então, 38 graus, 0,78, não, 7880, 7880. Então, 7880. Aqui a gente calcula isso aqui passando lá para o outro lado, fazendo a operação contrária. Multiplicar por 10 é muito simples, né? X vai ser igual a 6,156 aproximadamente, né? Obviamente. E aqui 7,88
lembrando que é aproximadamente. Se eu tenho que somar, isso aqui daria aproximadamente 21,88. E o valor de x seria 6,156. Que era essas medidas, AD e CD, que éramos para descobrir. A número 9. A e C são dois ângulos agudos de um triângulo retângulo. Então, vamos desenhar um triângulo retângulo para poder imaginar essa situação, né? Então, nós temos aqui A, C, e vamos chamar outro de B, só por ter todos os valores certinhos. Então, A e C estão aí. Se o seno de A, então, o seno do ângulo A, é igual ao seno do ângulo C. Olha só. Será possível saber a medida do ângulo? Sim, porque só existe um caso em que os senos poderiam ser iguais, quando os dois ângulos são iguais. Para isso, os ângulos deveriam ser 45 graus. Ok? Então, se eu calculo eles, se eles são exatamente iguais, eles têm que ser os dois 45 graus. Quer dizer que essa medida aqui tem que ser exatamente a mesma medida daqui, ou seja, é um triângulo retângulo isósceles, em que os dois lados são iguais, x e x, portanto, o resultado deles será exatamente igual dos seus ângulos também. Perfeito? E aqui a gente termina. Fizemos, portanto, questões de número 1 até 9, tá? Bastante questões aí. Começamos lá na 1, fizemos aquelas outras e fechamos agora aqui. Beleza? Qualquer dúvida, gente, pode me mandar mensagem. Estou esperando para poder responder vocês e poder ajudar a compreender essa matéria que é tranquila, mas ela exige um pouquinho de estudo também. Certo? Um grande abraço e a gente se vê até o próximo vídeo.